Olá pessoal, o assunto hoje é inversão de controle e injeção de dependência. Aqui a gente tem a classe Registration Business e o método getAddressFromZipCode, que recebe um CEP como parâmetro e devolve uma string com os detalhes do endereço, como rua, bairro, cidade, estado. Esse método aqui está buscando os dados lá no ViaCep, que é um serviço de CEP bem famoso, e a implementação dele está encapsulada nesse ViaCep Services. Vamos dar uma olhada nela? Aqui a gente tem um método chamado getAddressFromZipCode, que recebe o CEP, faz uma requisição get passando o CEP na rota e retorna um response com alguns dados que eu pego só o que eu preciso aqui e populo uma DTO de retorno. Não tem nada de muito mágico acontecendo aqui. Vamos ver ele rodando? Bacana, ele retornou para a gente aqui o endereço da Avenida Paulista, Bela Vista, São Paulo, SP. Bom, funcionar funciona. Só que e se amanhã o ViaCep deixasse de existir? A gente precisaria trocar esse new ViaCep Services por um new API CEP Services, que é outro serviço de CEP que eu implementei nessa classe separadinha aqui, API CEP Services, tá? Ele está usando o API CEP, que é bem parecido. Passo na rota o CEP e ele me devolve um response aqui com os dados, eu transformo numa DTO e devolvo, tá? Só que isso aqui, ele acaba evidenciando que a gente tem um problema de autoacoplamento entre a nossa classe Registration Business e a classe que lida com o CEP. Isso também mostra que a gente está violando o primeiro princípio do Solid, que é o Single Responsibility Principle. Ele fala que uma classe deve ter um e apenas um motivo para mudar. E aqui a nossa classe Registration vai ser alterada toda vez que a gente precisa mudar o nosso provedor de CEP, o que é um grande problema. Imagina que a gente tem esse serviço de CEP em diversas partes do nosso código. Ia dar uma trabalheira para mudar isso. Como a gente resolve? Interfaces. Vamos criar aqui uma interface chamada iCEP Services, que vai ter assinatura igual os métodos aqui dos nossos services de CEP. E vai ter essa assinatura aqui, a nossa interface. Vamos lá? Bacana, a gente tem aqui a nossa interface definida. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no parâmetro desse método aqui, getAddressFromZipCode, um item a mais. A gente vai colocar ele recebendo um tipo iZipCodeServices, alguma classe que implementa essa interface, tá? E aqui a gente pode eliminar essa linha, colocar ele aqui. Repara que agora o nosso método não sabe mais qual classe ele vai utilizar para buscar o CEP. Ele está completamente desacoplado. Ele só sabe que ele vai receber uma classe que implementa o que ele precisa para buscar o CEP. Na nossa controller agora, a gente pode passar o ViaCep Services ou o API CEP Services para esse método aqui como parâmetro. Então vamos vir na nossa controller e aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. New ViaCep Services. Ou, opa, a gente tem que fazer ele assinar aqui o iZipCodeServices. E vamos colocar ele também aqui na API Services. Como os nomes, os parâmetros e o tipo de retorno bate, eu não vou precisar alterar nada aqui, hora que eu coloco a declaração da interface aqui, tá? E se a gente quiser aqui, a gente pode até alterar para o API CEP Services, que ele vai funcionar belezinha.
Com isso aqui, a gente fez a inversão de controle lá no nosso método da classe registration. Por quê? O método ele não é mais responsável por instanciar nada. Ele só usa o método que vai passar isso, o responsável que vai passar isso para ele está em um lugar externo. Ele não tem mais essa responsabilidade. Nesse caso aqui, a gente está utilizando o conceito por injeção de parâmetro. Mas imagina que outros métodos nesse código vão utilizar o serviço de CEP. Nesse caso, a gente teria que passar essa interface para os outros métodos também, gerando mais código na nossa classe. Para acertar, a gente pode mover essa injeção para o construtor da classe, que é o mais habitual. Percebe que agora o método ficou mais limpo. Só que a injeção no construtor ela não é o único benefício. Quando a gente trabalha com injeção por construtor, a gente ganha um poder muito grande, que é deixar o próprio .NET instanciar as classes concretas e fazer a injeção para a gente. Aí a gente deixa tudo ainda mais desacoplado e melhor. Vamos voltar lá para controller? Repara que agora ele está reclamando porque aqui a gente tem um parâmetro a mais e aqui a gente tem um parâmetro a menos. Ele está esperando uma interface ou um tipo que implemente a interface iZipCode Services no construtor, tá? Para corrigir isso, a gente teria que dar aqui um new via SEP Services. Só que a gente estaria só mudando o problema de acoplamento para um outro lugar. E, como eu falei, trabalhando com injeção de dependência por parâmetro, a gente consegue, por construtor, a gente consegue deixar o próprio .NET fazer isso para a gente. No Netcore, a gente tem esse injetor já provido pelo próprio framework, então a gente não precisa de pacote nenhum. Agora, se você estiver utilizando o full framework, o .NET 4.5, 4.6, você vai precisar de um pacote independente, como o Simple Injector, Ninject, o Castle Windsor ou algum outro aí. Mas, vamos lá, o que é o container de injeção de dependência? O que ele faz, né? Ele cria as instâncias concretas da classe para a gente conforme elas forem sendo necessárias, conforme elas forem sendo injetadas. Bom, vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Para fazer a injeção, para fazer o registro da nossa classe e deixar o construtor lidar com isso para a gente vem aqui na classe Startup, dentro desse método aqui, configure services, vamos fazer isso aqui, ó, services.addScoped, e vamos passar a interface iZipCodeServices e falar para ele, olha, sempre que alguém te pedir um iZipCodeServices, você vai entregar a classe concreta via SEP Services. Aqui repara que eu utilizei o Scoped. Fica tranquilo que daqui a pouquinho eu vou explicar o que é o Scoped e os outros dois tipos de injeção também, tá? Bom, mas antes de explicar aí os outros tipos, vamos ver isso aqui funcionando? A gente só precisa fazer uma outra coisinha aqui, que é o seguinte. A nossa classe Registration Business, ela também vai ter que ser uma interface agora. Porque senão a gente vai ter que passar direto o iZipCode Services para ela ali. A gente poderia injetar aqui, mas o mais correto é a gente fazer isso aqui. A gente tem a nossa Registration Business aqui e vamos criar uma interface para ela, tá? Public Interface iRegistration Business, que tem o método aqui, getAddress from zipcode. Beleza? E agora vamos colocar aqui. E a gente precisa também registrar essa classe agora aqui no nosso injetor, no nosso container, tá? E agora a gente vem na nossa controller e a gente para até de declarar a registration aqui. A gente faz o seguinte. Lembra que
lá na outra classe a gente colocou no construtor, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Bacana. Repara que a gente perdeu o acoplamento até com a nossa classe Registration Business. Ele recebe aqui agora uma interface. A gente não sabe nem a implementação concreta, que o nosso código não sabe, só o injetor sabe disso, tá? Bacana. Vamos lá. Vamos passar o CEP aqui de novo. Retornou o CEP para a gente e agora completamente desacoplado. Bacana? Vamos ver agora os 3 tipos de injeção de dependência. Vamos para o primeiro. O primeiro é o transit. Para exemplificar aqui, para deixar bem claro como cada um funciona, a gente vai precisar fazer uma pequena alteração no nosso código aqui. Vamos colocar nessa classe API Services aqui um private int counter, que sempre que a classe for instanciada, ele vai iniciar como 0. E sempre que a gente chamar aqui o nosso método de consulta de CEP, a gente vai acrescentar um para ele aqui, counter mais, beleza? E agora a gente vai criar um outro método aqui que vai retornar esse valor para a gente. E vamos colocar isso aqui na interface aqui também, tá? Beleza? E vamos implementar isso aqui também no ViaCep Services, porque ele vai pedir. Bacana, implementamos isso aqui também. Agora, aqui no nosso controller, vamos fazer o seguinte. Vamos injetar aqui também o ViaCep Services. Opa, o iZipCode Services. E vamos colocar aqui Registration Business Counter. E vamos fazer registration business ponto get address from zip code. Opa, get counter. A gente tem que colocar aqui também o nosso get counter. Beleza? Agora a gente consegue acessar ele daqui. E agora aqui a gente vai retornar o registration business counter. Beleza? Vamos ver? Beleza, retornou 1. Se eu chamar de novo, retornou 1. Se eu chamar de novo, retornou 1. Beleza? E se eu vier aqui e fizer isso aqui?
Aqui, o nosso Registration Business Counter é 1, porque a gente chamou o método, e o nosso Zip Code Services Counter é 0, porque a gente só iniciou a classe. E se a gente chamar ele aqui? E se a gente executar de novo? De novo? 1. Isso aqui deixa evidente que para cada injeção que a gente faz, ele cria a instância de uma nova classe. Ele cria uma classe concreta e devolve para onde a gente precisa, entrega para quem está requisitando essa instância de classe, tá? E se a gente mudar ele para o Scoped, o que acontece? Vamos ver? Olha que interessante. A primeira vez veio com 1, mas a segunda veio como 2. Mas a gente não chamou só uma vez de cada um. Por que o counter aqui é 2? Por que ele retornou 2 aqui? Porque quando a gente registra uma injeção com scoped, apenas uma classe concreta é instanciada durante o ciclo de vida da requisição. Ou seja, quando a gente inicia a nossa requisição, o injetor encontra o primeiro construtor, cria a classe concreta para a gente e faz a injeção. E nas próximas vezes que a gente precisa dessa classe injetada, ele utiliza a mesma classe que ele tem em memória, ele não cria outra, que nem ele faz no transit. Tanto que se a gente chamar aqui, ele vai continuar voltando 2. Não vai ser 1 nem 3 da segunda vez, né? Ele vai ser 2. Porque a gente chamou um método que acrescenta a consulta de CEP, que sempre que a gente roda, ele acrescenta mais um no contador. Beleza? Bom, agora vamos lá para o último tipo, que é o singleton. Vamos ver o que o singleton faz? Um e 2, como a gente tinha lá no Scoped, só que olha o que acontece se eu chamar de novo. 3 e 4, depois 5 e 6, depois 7 e 8. Por quê? Quando a gente utiliza o singleton, só uma instância concreta da nossa classe é criada e ela nasce e morre junto com a nossa aplicação. Então não importa nem se a gente fizer uma requisição de uma aba anônima. Ele vai continuar incrementando o nosso contador. Isso mostra que se dois usuários completamente diferentes, de computadores diferentes, tentarem acessar a mesma classe concreta e ela tiver implementada com um singleton, eles vão compartilhar dados. Isso acaba sendo bastante perigoso, mas muito útil também, porque a gente pode subir um arquivo de configuração, por exemplo, em um singleton e utilizar ele sempre que a gente precisa. Legal? Bom, eu disse que ele nascia e morria junto com a aplicação, certo? Bom, vamos chamar ele aqui de novo. 11 e 12. E se eu parar aqui e executar de novo? Ele volta a ser 1 e 2, e depois 3 e 4, e depois 5 e 6. Beleza? Beleza. Tem só uma coisa importante sobre injeção de dependência aqui. Vamos facilitar, eu vou tirar isso aqui daqui. Agora, vamos registrar a nossa classe Registration Business como um singleton mesmo,
e a nossa classe via CEP como um scoped. E vamos tentar rodar para ver o que acontece. O nosso código nem executou. Por quê? O que acontece? O transit ele é menos restritivo que o scoped, e o scoped é menos restritivo que o singleton. Vamos pensar que o singleton é o maior, o scoped é o menor e o transit é o ainda menor. Eu consigo vir de dentro para fora. O transit consegue pegar dados de um tipo injetado com o scoped e o scoped consegue pegar dados de um tipo injetado com o transit. Só que eu não consigo fazer o contrário por restrição, pois um tipo scoped ele é muito mais abrangente. Eu não posso do abrangente pegar o menos abrangente. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Esse foi o tutorial sobre inversão de controle e injeção de dependência. Se tiver dúvida, sugestão, é só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo.